Bom, antes da gente começar aí falar especificamente de alguns, é importante que a gente saiba que, com relação a essa temática, né, crimes hoje contra a dignidade sexual, ela teve um avanço. De uns anos para cá, na verdade de décadas para cá, em razão até da igualdade de gênero, daí do empoderamento da mulher, o estupro ele veio mudando de conceito. Antes, para vocês terem uma ideia, ficava no capítulo no Código Penal, no título de crimes contra a honra. Hoje não mais, hoje é contra a dignidade sexual e contra a liberdade sexual. Antes, só mulher poderia ser estuprada. Hoje não. Hoje, tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino podem ser violentados. Da mesma forma, podem ser autores, né, tanto uma mulher quanto um homem. Então, hoje a gente tem um crime de estupro, seja de vulnerável, seja estupro virtual, que a gente pode ter como autores homem e mulher e vítimas homem e mulher. Lá atrás, também havia, até em razão do machismo, do patriarcado, que só mulher honesta poderia ser, ou seja, aquela que em tese era virgem poderia ser estuprada. A mulher que não fosse mais virgem não poderia ser violentada. Então, ao longo dos anos, esse conceito veio mudando, e ainda bem, né, em razão até da dignidade humana. E hoje, o que a gente tem hoje como crime de estupro? Vai ser uma prática ou sob ameaça ou sob, né, violência, que vai poder ser não só uma conjunção carnal, como um ato libidinoso, que vai satisfazer a lascívia daquele autor ou daquela autora. Então, por isso que hoje, um crime de estupro necessariamente não exige uma conjunção carnal. Ele pode ser um toque, ele pode ser, dependendo do que seja, um beijo. O que vai hoje realmente definir o crime de estupro é o não. E esse não que é tão comentado por aí, né? Mas o que é o não? O não é aquela situação que impede, né, que alguém prossiga num ato libidinoso, numa conjunção carnal, quando a vítima não quer. A partir do momento que há o não, olha, eu não estou consentindo nessa relação, independente do ato que venha, a gente começa a ter um estupro. Para vocês terem uma ideia, a relação sexual pode começar consentida e durante se tornar um estupro. Vou explicar melhor. Pode ser que uma vítima aceite realmente a ter, né, uma relação, mas lá no momento não está legal, não gostou, tem alguma coisa diferente, e ela fala, ó, não quero mais. Se a partir daquele momento o autor ou a autora forçar, a gente tem um crime de estupro. Então a gente tem aí, né, o crime de estupro de 6 a 10 anos, né, na pena básica dele, exigindo isso, que não é só a conjunção carnal. Hoje, sim, pode ser prática de atos libidinosos. E aí vai. Se forem práticas de atos libidinosos, geralmente não deixam vestígios, né? Uma relação, né, de penetração e tal, ela pode ou não deixar vestígios. Por quê? Se a gente tiver uma pessoa que já tem prática, né, já iniciou a sua vida sexual, e esse ato, de certa forma, não foi com violência, realmente não vai deixar vestígio. Mas não deixa de ser um estupro. Por quê? Porque a pessoa não consentiu para aquela relação. Então não significa que nós temos assim um resultado que não foi provado uma conjunção carnal, não é estupro. Porque o ato libidinoso, que muitas das vezes acontece num ambiente entre quatro paredes, né, nós só temos a palavra da vítima. Por quê? Porque são atos que muitas das vezes não deixam esses vestígios. E isso é muito reforçado no estupro de vulnerável. E o que seria o estupro de vulnerável? A gente tem 3 situações para ele. Contra menor, de 14 anos, que aí é estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso ou condição carnal contra aquele menor, independente do sexo dele, né? Independente da identidade de gênero dele, ou menina ou menino. Vai ser considerado esse estupro de vulnerável, da mesma forma, sendo uma conjunção carnal, sendo um ato libidinoso, e entendendo aí que a gente tem um menor, então ele é muito mais vulnerável, né? Esses toques acontecem com muito mais frequência, porque ele não sabe ainda se proteger ou como se proteger, né? E também temos 2 outras situações para se considerar estupro de vulnerável, contra aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, cognitiva, ou também para aquela pessoa que não pode oferecer resistência. Quem é essa pessoa que não pode oferecer resistência? A que toma uma medicação
e está ali desacordada e realmente não consegue acordar, ou aquela que talvez esteja sob um efeito de álcool ou de qualquer outra substância e não consegue se defender. Por quê? Porque a relação sexual em si, ela precisa ser consentida. Para ela ser consentida, a gente tem que ter uma coisa chamada vontade. E se a sua vontade está viciada, ou seja, eu não tenho vontade quando eu estou sob efeito de uma medicação forte. Eu não tenho vontade livre, né? Quando eu estou sob efeito de uma embriaguez ou qualquer outro uso de substância. E eu não tenho vontade quando eu sou menor de 14 anos. Então, por isso que a gente chama estupro de vulnerável. Porque essas 3 situações a pessoa está vulnerável. Além disso, a gente tem aí hoje, até há um projeto de lei chamado estupro virtual. Esse, mais do que nunca, e muito moderno, e tem acontecido assim, agora, com certeza está acontecendo, a gente tem uma dificuldade de prová-lo, mas conseguimos, tá, provar, e ele em si não vai ter uma conjunção carnal. Ele não vai ter nem, de certa forma, um toque. Ah, mas doutor, o que ele tem para ser um estupro? Eu vou dar o exemplo que foi o exemplo aí da jurisprudência. Um autor, através da rede social, né, através de um perfil, conheceu uma vítima e ali tirou fotos íntimas dela, né, porque ela realmente entregou as fotos íntimas, e a partir daquele momento que ele tinha as fotos íntimas, ele começou a ameaçá-la da seguinte forma: ou você se masturba na minha frente ou eu divulgo as suas fotos. Ou você... E isso é uma ameaça. Então a gente tem aí o crime de estupro, porque a gente tem uma ameaça, uma grave ameaça de divulgar as fotos dela. A gente tem aí também... Ah, mas cadê o ato do estupro? O fato dele obrigá-la, através daquela ameaça, a praticar um ato libidinoso, mesmo sendo ela praticando. Então a gente diz, né, que há um longa manus, é como se ele realmente estivesse ali presente, obrigando aquela pessoa a fazer isso. Então esse é o crime, o estupro virtual, que provavelmente vai ser tipificado, ainda não é, mas já existe jurisprudência para isso, né? E para finalizar, necessariamente, realmente a gente não precisa, como lá atrás se precisava, de uma conjunção carnal. Hoje, basta um ato libidinoso capaz de satisfazer a lascívia desse autor ou dessa autora, ser através de uma grave ameaça ou de uma violência, nós vamos ter um estupro. Nessas modalidades que eu falei e em outras situações que a gente tem crimes contra a dignidade sexual. Então é isso. E o ato libidinoso sempre foi um conceito muito aberto, né, no nosso direito. Mas a gente já tem algumas situações que a gente pode caracterizar, como realmente o toque, como dependendo ali o encostar, o trazer o corpo, né, ali contra aquela pessoa, a passada de mão, dependendo da onde seja, né, desde que haja o não dessa pessoa. Se a pessoa não consentiu para esses atos libidinosos, há o estupro.